Foi mais a habilidade individual dos jogadores ou o entrosamento que a equipe já pegou nessa primeira fase? Eu acho que hoje foi mais fator individual mesmo. Ontem a gente teve bastante decisões coletivas boas de como lutar e como que a gente queria focar nas lutas e tal. Mas esse jogo eu senti que foi mais a bot lane esnobalando, depois a gente conseguir fazer o passo a passo de uma forma legal. Eu acho que o time deles é bem mais entrosado que o nosso, eu acho que o fator individual acabou pesando mais. Em vários momentos o entrosamento deles entregou pick-offs, entregou oportunidades que não deveriam entregar, principalmente no do Thalia e Camille. A gente poderia ter sido mais entrosado, sim, concordo com o Ranger. Também concordo que o individual cresceu bastante, excepcionalmente da bot lane, excepcionalmente do Lucy. Senti que ele estava num jogo muito bom. O Thresh é um campeão que ele depende de skill individual e varia muito conforme o jogador e a situação. E mesmo numa situação contra uma Xayah, que tem mecânica para escapar com o R, e um Nautilus, que é um campeão tanque, que também tem a possibilidade de hoocar o Varus, ele conseguiu mostrar boa habilidade, acertou os hooks quando deveria, lanternas quando deveria, e foi para mim o fator que pendeu para o nosso lado nesse confronto. Ranger, muitas pessoas comentam que o Ranger Raiz voltou, que você deu uma farpada no jogo de ontem e mostrou bem enérgico, gritando bastante para Cade hoje. O que você acha que se deve a isso? É uma coisa entalada que você não conseguiu demonstrar, pelo menos com títulos na Kabum? Eu acho que eu me sinto mais confortável, né, para ser mais enérgico assim, durante o jogo, gritar e tal. Quando tem alguém que faz isso comigo, acho que na Kabum, no split passado, não tinha ninguém que gostava muito de gritar. Tinha um pouco dudes, mas ele era um pouco mais acanhado. Aí esse jogo, o Absolute começou gritando e eu falei, pô, não precisa gritar, pô, estamos ganhando, o jogo tá tranquilo, pá. Daí deu 20 minutos depois eu comecei a gritar também, meio que a energia do time sobe, sabe? Então eu acho que é mais a característica dos jogadores que estão comigo. Eu queria perguntar para vocês que a torcida e tanto os analistas vinham colocando o Flamengo como uma incógnita, se essa saída de 2-0 para vocês realmente mostra que o Flamengo está em outro patamar. Bom, ótimo. Eu não acho que a gente está em outro patamar, necessariamente falando, mas acredito que a gente se preparou para a primeira semana de uma forma muito bem sucedida. Não só do ponto de vista individual, como a gente citou, que o Lúcio foi super bem, mas também do ponto de vista de grupo e tático. Eu, sinceramente, me senti muito à vontade trabalhando com a equipe durante a semana e no stage. A gente teve apenas a minha presença no palco, um coach só, mas os drafts foram super suaves, assim. Eu senti que os jogadores, eles conseguiram falar e serem ouvidos numa proporção legal. Então, isso que é muito mais a gente fazendo o nosso trabalho de uma forma bem feita do que necessariamente a gente estar em outro patamar. Mas, óbvio, as atuações foram boas, deixou a gente feliz, satisfeito, mas eu acho que tem muito ainda a ser trabalhado, principalmente nos dois jogos, não entrando em detalhes, óbvio, mas foram percebidas coisas que podem melhorar e que a gente vai trabalhar bastante. E sobre ser uma incógnita, ainda é muito cedo para a gente cravar qualquer coisa, a gente trabalha um dia de cada vez, é o que eu sempre falo. Do gameplay dele, você dá de nota pro fim de semana do Absolute? É difícil não dar uma nota próxima de 10 para um final de semana onde o jogador desempenhou bem. Ele desempenhou bem contra dois AD Carries bons, desempenhou bem contra, especialmente, jogos difíceis, né, por assim dizer. Ele foi decisivo nos dois, especialmente nesse. Quer dizer, é difícil até de dosar, porque foram funções diferentes. Mas eu acredito que eu daria 9, porque 10 é perfeito, nunca chega, mas bem próximo de 10. Sobre a preparação, agora no Flamengo a gente conta com uma gama de profissionais que acompanha ele, são 3 treinadores, mais o fisioterapeuta, psicólogo, que é super importante, além de muitos outros, então ele está sempre ouvindo e talvez essa é a parte que eu mais dou enfoque. O Absolute, pelo que eu ouvi falar antes de trabalhar com ele, era um jogador que ainda era muito novo, então às vezes um pouco rebelde em algumas coisas, mas parece que ele amadureceu bastante e ele tem ouvido muito as orientações com atenção e acatado. Então, não é só ter o profissional, ele está mostrando abertura para o profissional atuar. Então, juntando os dois, a vontade do jogador de ser melhorado, trabalhado e recuperado, junto com uma equipe boa para acompanhar, a gente tem esse resultado próximo de 10. Minha pergunta vai para os dois, na verdade, eu quero saber a opinião dos dois, porque o Flamengo se demonstrou algo, de certa forma, surpreendente nesse fim de semana, foi talvez um entrosamento, considerando que tem 2 coreanos na equipe. Claro, o Lucy já é da casa, né, mas ele está com um parceiro na bot lane diferente da season passada, e o Wolf, que também esse chegou agora ao Brasil. Mas eu queria perguntar sobre se esses 2-0
da forma como foram vencidas as duas partidas, ainda mais ontem que foi contra a PEN, que todo mundo hypou, sendo talvez a melhor, falaram até que venceram, a PEN venceu a janela de transferências. Esses 2-0, da forma que foram vencidos, bota o Flamengo, vocês acreditam já como uma das grandes forças desse CBLOL? Para mim, na janela de transferência, o Flamengo já era um dos times mais fortes. Acho que foi por isso que eu escolhi vir para cá. Foi a proposta realmente mais perto do título que eu tive. E eu acho que qualquer pessoa que olhasse, né, o elenco dos 8 times e fosse fazer um top 3, eu acho difícil o Flamengo estar de fora só pelos jogadores que estivessem lá. Sobre o nosso entrosamento e a facilidade que a gente tem de rodar o jogo, eu acho que vem muito do fato de eu e o Lucy liderar o time, de certa forma. E a gente também está começando a ficar na mesma página, assim. Eu acho que a gente teve um pouco de divergência de como a gente queria rodar o early game e o mid game, mas eu acho que cada um tem que abrir a mente um pouco e aceitar o que o outro quer, que é o que a gente está fazendo, e eu acho que a gente está chegando a um acordo bem legal de como que a gente vai rodar o jogo. Isso facilita bastante, a gente está jogando muito bem junto. Acho que não só da parte estrutural, organizacional, mas também da perspectiva de time, de equipe, essa formação é completamente nova. Então, todos têm ideias muito distintas de como jogar cada pedaço do game, como chegar à vitória, mas a diferença é que ninguém está ficando calado. E isso é algo que, às vezes, é complicado nas discussões, às vezes gera uma opinião muito tumultuada, por assim dizer, mas, como o Ranger falou, a gente está sabendo achar as respostas dentro do mar de perguntas, por assim dizer. E isso, e a equipe não bitolar em muitas coisas, sei lá, eu vejo todo mundo é mente aberta, todo mundo dá uma chance para o outro, mesmo que briga, mas dá uma chance, é algo que está sendo diferencial para a equipe conseguir ter esse desempenho que está tendo. Sobre a janela de transferência, que nem você perguntou, a janela de transferência é algo muito delicado, é algo que é feito a partir de suposições, meio que você monta o futuro baseado no passado e às vezes existe uma linha de crescimento aí. A gente teve um crescimento, a PEN também tenho certeza que vai crescer, então eu pelo menos acho saudável esperar até o fim da primeira rodada, dos 7 primeiros jogos, para a gente conseguir avaliar. Porque aí você tem 3 a 4 semanas, que é mais que tempo suficiente para o entrosamento inicial. Então ainda é muito cedo, na minha opinião, para falar qualquer coisa. Ranger, uma outra coisa que eu queria perguntar para você é que a gente viu muito, principalmente no seu bootcamp na Coreia, o quanto que você entende do jogo, tanto na parte teórica quanto na parte prática que a gente vê já nos finais de semana. E por outro lado a gente viu o Absolute fora por um split e isso foi muito importante, assim, eu acho que para todo mundo era o que todo mundo temia da volta dele. Nesse tempo que ele ficou fora e nesse tempo que vocês estão treinando, você passou alguma coisa? Ele estava treinando, eu queria que você desse do seu ponto de vista. Assim, por mais que o Absolute tenha ficado um split sem jogar, ele continuou em contato com a Team One, né? Ele ia diariamente no office, acompanhava os treinos com os jogadores da Team One. E no bootcamp também a gente teve a felicidade de poder ficar junto na mesma lan house, então a gente se via todo dia, conversava todo dia sobre o jogo e deu pra perceber como que ele enxergava o jogo e eu consegui aos poucos e dando umas dicas assim meio que sabe, subconsciente assim para ele ir absorvendo. E hoje em dia ele se tornou um jogador muito mais versátil, muito mais mente aberta do que quando eu conheci ele lá no bootcamp. Não conheci, né, porque eu já conhecia, mas quando eu tive o primeiro contato, né, com o time do Flamengo lá na Coreia, ele era um pouco mais mente fechada, ele queria só jogar com o champion pool dele, sabe? E eu fui, joga com isso aqui, e esse item aqui, sabe? Tipo, aos pouquinhos a gente foi trabalhando essa mentalidade, hoje ele é um jogador muito flexível e eu acho que o desempenho dele é um dos melhores do nosso time no momento. A pergunta vai para o Ranger, mas também, se o Diogo quiser comentar, queria que você elegesse alguém que você estava mais ansioso para jogar junto. Né? Você foi um dos grandes rivais do Flamengo no ano passado, então tem o Lucy, Goku, né? O Wolf vindo da Coreia, Absolute, grande talento e tal. E você é a mesma coisa, Diogo, só que você já jogou com o Goku, né? Igual o Ranger entra na conta agora também. Queria que vocês comentassem. Obrigado. Eu acho que é o Absolute mesmo. Quando eu saí, eu não lembro de qual time que eu saí, se foi Bigodes ou PK, na época que eu tava meio que vendo pra montar um time de Tier 2, assim, pro circuito e tal, que eu acabei jogando um time com o Shin, com o Lusca, aí a gente passou pelo Absolute, a gente começou a mesclar, sei lá, uns 10, 12 jogadores pra montar um time pro circuito, eu já tinha jogado com o Absolute, e pelo que eu ouvi dele também, dos meus amigos, né, o Redbert jogou com ele na Timã e tal, ele é um jogador que eu sempre quis jogar junto, eu acho que ele é um jogador tão bom mecanicamente quanto ele tem de conhecimento de jogo e ele tem essa característica de falar bastante o que ele pensa, o que é muito bom.
Ele também é um jogador que ajuda bastante a coordenar as side lanes em prol de um objetivo. Então ele é um jogador muito completo que eu estava ansioso para jogar com ele e as expectativas foram atendidas. Sobre a minha parte, óbvio, treinar os coreanos em si é uma experiência à parte, que aí nem vem tanto ao caso, já que tem muito mais do que só treinar o jogador, mas entender parte da cultura, entender parte do processo de pensamento. Mas os 3 brasileiros que eu tenho na equipe titular, por assim dizer, são 3 jogadores que por razões diferentes eu queria muito trabalhar. O Absolute, exatamente pelas mesmas razões que o Randy colocou, ele é um jogador que desde a época que eu jogava, eu vi em solo kill, eu jogava contra, sentia que ele tinha muita mecânica, e principalmente ele aliava os 2 pontos, mecânica com conhecimento, que nem sempre os AD Carries fazem, especialmente no Brasil. Além disso, o Goku, uma questão quase pessoal, eu tenho um relacionamento muito bom com o Goku e eu acredito muito no Goku, desde sempre. Então, mais que natural eu queria trabalhar com ele. E talvez a maior surpresa trabalhando junto, mas que eu também já tinha vontade antes, é o Ranger. Eu assistia muito o canal do YouTube dele é muito bom, se vocês não assistem, pode ir atrás. Mas assistia bastante YouTube, stream do Ranger, e eu sinto que ele passava a vontade dele de construir um gameplay baseado em conhecimento. O que não só é importante para um caçador, mas é importante em geral. Ele agrega muito para o time, agrega muito para mim e para a comissão, já que ele coloca a posição dele, ele é um cara que ele vai querer buscar a melhor solução. Pode ser que ele esteja errado, embora a maioria das vezes ele está certo.